Começando aqui a primeira série de lives do nosso aquecimento para o evento online gratuito Liberdade Digital Orgânica, que eu vou ensinar como faturar R$ 10.000 por mês com apenas 3 clientes fixos para freelancers digitais. Então, hoje eu quero falar sobre o mito da estabilidade do freelancer digital e por que trabalhar mais nem sempre gera mais lucro. Antes da gente mergulhar aí no conteúdo, eu quero pedir para vocês, então, um momento de presença, para a gente respirar assim bem fundo, fechar as outras abas ou os outros aplicativos, se for possível, porque essa conversa, ela realmente exige essa presença. Então, hoje, eu não quero te ensinar a trabalhar mais. Eu quero te convidar a questionar uma ideia que vendem para quase todo freelancer, de que se você trabalhar mais estável você vai ficar. Só que se isso fosse verdade, a maioria dos freelancers estaria super tranquila. E não é verdade, né? Não estão. Eu sou a Manu Sanches, eu vivo do digital há bastante tempo, já faz 18 anos. Eu sou a fundadora da Enlink, que é uma agência de marketing digital e também uma escola, desde 2009. Então, trabalhando muito tempo na área, desde que a internet era tudo mato. E eu fui de freelancer na correria até o empreendedorismo com liberdade. Então, já tive muitas oportunidades muito legais, né? Trouxe aqui algumas fotos, então, de quando eu conheci o escritório do Google lá na Califórnia, colegas aqui da área, né? O Rafael Reis e o Fábio Ricota, que a gente trabalha nessa área há muito tempo, então sempre compartilhando bastante coisa. Além disso, também o meu lado pessoal, que eu não acredito que dê pra gente separar a vida profissional da pessoal. Então, tenho uma veia artística bem forte, tenho um projeto de música onde eu me apresento como DJ, chamado Chicas Libres, de empoderamento feminino aí por meio das expressões artísticas. Inclusive, a Ana, que faz parte, eu vi que tá mandando um foguinho aqui. Oi, Ana. E aqui também uma foto de uma viagem de muita aventura que eu e o meu companheiro fizemos pela América do Sul, com a gente morando dentro do nosso carro. A gente fez isso por 6 meses. Então, é por isso que eu digo que eu acredito que o nosso trabalho como marketing digital ele pode ser uma ferramenta para construir a vida dos nossos sonhos. Porque é isso que eu venho fazendo todo esse tempo. E eu quero compartilhar isso com mais pessoas. Só que assim, muito legal, né? Essa história, essa trajetória toda da onde eu cheguei. Mas vou dizer que essa não é a parte mais importante, assim, do que eu queria trazer aqui. E sim que eu já estive no seu lugar, né? No lugar de freelancer digital, de profissional digital, que estava trabalhando com muita sobrecarga, sentindo muita insegurança, instabilidade financeira. Aqui era, então, durante a pandemia, quando a minha filha tinha acabado de nascer. Ela era uma bebezinha recém-nascida, tá pequenininha a foto, mas ela tá aqui, ó, no sling, enquanto eu tava trabalhando. Então, teve vários momentos, assim, que eu acreditei que era isso, assim, eu preciso trabalhar muito, não posso relaxar, eu não posso descansar, porque se eu não fizer isso, né, se eu relaxar, vai tudo desmoronar. E ali, eu cheguei no meu limite, né, eu tive uma situação, uma crise muito grande, refletiu muito na minha saúde, eu tenho sintomas disso até hoje, eu tenho zumbido no ouvido desde essa época. Então, eu sei como é difícil estar vivendo, né, passando por esses momentos de incerteza, e que não é absolutamente confortável, né. Então, eu sinto isso, assim, como agora sendo a minha missão, trazer essa oportunidade de transformação para mais pessoas. E eu quero te fazer, então, uma pergunta, né? Se você já viveu essas situações também. Se você vive na correria, mas você sente que o dinheiro, ele sempre está faltando, né? Ele não equivale ao tamanho do esforço que você está fazendo. Ou se você já virou à noite, perdeu fim de semana, feriado, momentos com a família, para ter que entregar um job. Ou quem sabe você já teve medo de aumentar o preço do seu serviço e de perder um cliente. Ou quem sabe você já viveu todas as anteriores. Me conta aí nos comentários. E qual que é o diagnóstico, então, dessa situação, né? Se você já viveu algumas ou várias delas. Que isso aqui ele é uma consequência de um modelo que ensina a gente a trabalhar muito, aceitar tudo e agradecer qualquer pagamento. Então, a gente se coloca muito numa posição de escassez, né? Como se a gente, como é normal fazer isso. Ó, aqui já responderam todos os anteriores. Como se fosse normal ter uma vida assim. A maioria das pessoas vive assim. Então, eu simplesmente
me encaixo, né, dentro disso, por mais que a minha alma esteja gritando ali, pedindo por algo diferente, mas eu fico tentando me encaixar para caber. Só que isso cansa, né? É super exaustivo, cansa demais. E qual que é, então, esse mito da estabilidade que venderam pra gente? Então, eu vou falar aqui, vou trazer alguns caminhos que prometeram estabilidade, só que na prática só te prenderam nesse ciclo de muita correria. E antes de entrar neles, eu quero te dizer que talvez você sinta que está preso ou preso em um desses lugares, talvez em mais de um, só que não é uma questão de você sentir culpa por estar nesse lugar, mas sim sobre você ter consciência, tá? Eu acho que, assim, muitas vezes que eu entrei em lives, entrei em aulas, eu fiquei assim, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo errado, né? Bate, tipo, aquele desespero. E não é esse o objetivo aqui, né? A primeira etapa é essa, de criar consciência. Ele é o primeiro passo para uma transformação. Então, assim, seja gentil com você mesmo. Então, qual é o caminho número 1? Quando todo o seu esforço, ele vira só horas na planilha. Ou seja, ao invés de você estar vendendo, né, a sua solução, mostrando quais são as suas entregas, agregando valor para o que você faz, você está vendendo só as suas horas. E quando isso acontece, quando você cobra por hora, você acaba sendo visto como um custo pelo cliente. E o custo, ele é sempre negociado. Então, vai ser muito difícil que você consiga apresentar uma proposta e entrar numa negociação e que você, né, de fato consiga o que você estava pedindo. Normalmente o cliente vai começar a chorar por desconto, vai começar a pedir outras coisas, e muitas vezes, por medo de perder aquela oportunidade, a gente acaba cedendo. Então, esse aqui é um caminho que é um dos mitos bem perigosos e que eu acho que é um caminho comum. A gente costuma trilhar a nossa carreira no digital começando por aqui. Eu fiz isso por bastante tempo. Inclusive, quando eu já tinha aberto a agência, no começo eu vendia apenas horas. E então eu vou trazer alguns momentos aí de senta que lá vem história. Quem é da minha geração aí dos quase 40 deve lembrar do Rá-Tim-Bum, aquele momento, né, da história. Então, eu quando comecei como freela, eu fazia isso. Eu vendia horas e era essa briga mesmo na hora da negociação, né? Quem tipo conseguia baixar mais o preço. E depois, quando eu me transformei em agência, eu trabalhava terceirizada para uma grande agência lá de Curitiba. E aí o nosso modelo de negócios era por horas. E aí era muito difícil escalar. Eu tinha que ter uma equipe muito grande, né? Quando eu me transformei em agência, mas antes, quando eu era freela também, eu tinha que trabalhar muito para ter um retorno muito pequeno. Então, depois que eu fui aprender isso, né? Que ao invés de eu cobrar por hora, eu consegui explicar muito bem o que eu vou entregar, qual que é o valor daquilo para a pessoa, quais dores aquilo ali resolve, tudo mudou. Hoje em dia, as propostas que eu faço, as entregas que eu faço, elas são muito menores do que as que eu fazia naquela época. Então, isso me dá uma margem de lucro maior. E, ao mesmo tempo, o cliente valoriza mais, porque ele entende o que ele está comprando. Ele entende o que ele pode estar esperando, né, dessas entregas. Então, aqui é uma virada de chave bem importante. Então, aqui a questão é que trabalhar mais não resolve quando o problema é posicionamento. Isso daqui é uma mudança tanto de forma de trabalhar, mas uma mudança também de mentalidade, tá? De você acreditar que sim, é possível você fazer diferente e mesmo com os serviços que você já oferece hoje como freelancer digital, você já começar a vender eles de uma outra forma. Caminho número 2, segundo mito. Viver no piloto automático do freela. Então, assim, para o cliente, a gente faz aquele planejamento estratégico maravilhoso, né? Quando começam as ações, mas a gente acaba vivendo sempre no improviso com o nosso negócio. Então, uma falta de clareza de para onde a gente quer caminhar, qual é o perfil ideal de clientes que a gente quer, qual é a nossa meta de quantidade de contratos, do FII mensal, né? Ou o investimento nesse contrato. Então, uma série de coisas para você entender, assim, beleza, eu preciso alinhar a minha prospecção de clientes, as minhas negociações nessa direção. Porque se você acabar aceitando qualquer coisa que aparece, o que é super comum, o mundo do digital ele é muito grande. Dá para a gente fazer diversas coisas, né? Seja dentro de uma especialidade ou quando você desenvolve várias. Só que aí é isso, você acaba não escolhendo nada, nem o seu próprio futuro.
Se isso parece a sua realidade, comenta aqui no chat piloto automático, se você já se viu fazendo isso. E aqui, então, foi também uma das lições que eu aprendi aí ao longo desses 18 anos atuando na área. Então, que tinham alguns serviços que eu prestava que eles me custavam muito caro. A minha agência, a gente sempre foi especializado em tráfego orgânico, que é aumentar o tráfego que vem para um site via Google e IaaS, os resultados não pagos. Né? Então, são uma série de técnicas aí que a gente faz para o site do cliente ficar bem posicionado. Mas teve um momento em que né, as regras do jogo digital, elas mudam bastante. E teve um momento, assim, que eu senti como se a gente tivesse ameaçado, assim, o jogo tá mudando muito, né, que nem agora, as IAs estão vindo e estão mudando muito o jogo. E eu pensei assim, não, agora eu preciso oferecer mais coisas, né, do que ser só especializado em tráfego orgânico. Então, eu comecei a me posicionar como tráfego 360. E aí eu comecei a oferecer tráfego pago, social media, criação de site. E aí, beleza, a gente foi oferecendo tanto para os clientes que já estavam com a gente, fomos fechando novos contratos. Só que aí eu vi na prática a diferença do que era, então, trabalhar com tráfego orgânico e do que era trabalhar dentro dessas outras áreas. E, assim, vários desses serviços eu vi que eles me custavam muito caro, porque eles exigiam um esforço muito grande, tanto meu quanto da minha equipe. E eram serviços bem estressantes, né? Tem tráfego pago, bom, esses três que eu falei, eu acho que ele tem muito leve trás, tem muita opinião do cliente, né? Tem muita interferência, assim, do cliente da opinião dele. É um trabalho que é, assim, super dinâmico, muito rápido, tem o tempo todo acontecendo alguma coisa. Então, a gente tinha que ficar sempre à disposição, meio que sempre alerta. Enquanto no tráfego orgânico, ele é algo mais lento, realmente, para vir os resultados. Eles são a médio e longo prazo. Então, a gente começa a ver resultados com 3 meses, né, que começa a melhorar lá os rankings dentro do Google. Com 6 meses, os resultados são mais expressivos. E com 1 ano mesmo, que a gente vê assim que daí o crescimento começa a ser exponencial. Então, essa diferença de ritmo, né, tanto ele tem diferentes impactos, tanto do cliente ficar num modo menos ansioso, então ele, ok, eu entendi que leva esse tempo, então ele fica, né, mais paciente para os resultados virem. É algo que normalmente o cliente não participa tanto, tem alguns momentos, alguns pontos de contato, mas é bem diferente. E também gera essa fidelização, né, onde a gente fecha contratos de no mínimo 6 meses, mas assim, vou dizer que acho que 50% de 6 meses e os outros de 1 ano. E a gente ainda tem uma taxa de retenção muito grande, né? A gente tem clientes que ficam com a gente por muitos anos. Eu tenho cliente com 6, 7 anos, tem um que acabou de renovar o contrato, estamos indo para 14 anos. Então, assim, é um segmento dentro do marketing digital bem diferenciado dos outros. E eu que estava acostumada com isso e fui querer entrar no jogo dessas outras frentes, serviu de lição para eu entender assim que para a forma como eu gosto de trabalhar, como eu gosto de viver a minha vida, que esses outros serviços me custavam muito caro, né? Tanto financeiramente quanto energeticamente. E então, depois de um tempo prestando esses serviços, eu tomei a decisão de voltar para o tráfego orgânico, voltar a ficar especializada nisso. E, inclusive, tinha sido um alarme falso, de eu achar que as coisas estavam ameaçadas. E agora eu vejo, assim, que mesmo quando tem essas mudanças gigantescas, né, com a entrada das IAs agora, que, ok, a gente tem que ser resiliente, a gente precisa se readaptar. Mas a verdade é que não ameaça tanto assim, né? As coisas mudam, mas elas passam a coexistir. E a gente se adaptando, a gente toca o barco aí dos serviços que a gente está oferecendo. E qual que é o mito número 3? Então, confundir mais clientes com crescimento. Esse é um super mito, porque mais clientes não significam mais estabilidade. E aí eu te faço essa pergunta. Você prefere 10 jobs que pagam R$ 1.000 cada e acabam drenando a sua energia, porque é uma quantidade maior, né, de clientes para fazer toda a gestão, de desenvolver o trabalho, de gerar relatórios, ou você prefere 3 clientes fixos que pagam 3.500 por mês em média cada e que valorizam o seu trabalho. Então, é muito importante ter essa noção, voltando lá no que eu falei, né, do perfil de cliente ideal, que são esses que a gente quer. Né? Eu sempre tive essa pretensão dentro do meu trabalho. Eu não queria ser uma agência gigantesca. Eu não queria ter
um mundo de clientes, assim como eu vejo vários colegas da área, porque eu sempre fiz essa opção, assim, de eu quero viver com mais qualidade de vida. Então, eu entender realmente aonde que vale a pena colocar a minha energia. E eu escolhi esse caminho. Ao invés de eu crescer em quantidade, eu preferi crescer em qualidade. Então, conquistar os clientes certos, né? Porque, inclusive dentro desses clientes que pagam, né, um investimento mensal maior, mesmo entre eles, às vezes, tem os clientes que drenam a nossa energia. E não foi no começo da minha carreira, né, que eu fiz isso, mas chegou um momento em que eu comecei também a entender, assim, tá, vale a pena eu renovar esse contrato? Porque tem alguns clientes que eles às vezes fazem, nem é o investimento maior que você tem na tua carteira, né, no teu portfólio de clientes, mas ele é aquele cliente que exige o nível de atenção, tipo, daquele que paga mais caro. Então já aconteceu várias vezes, assim, de eu me posicionar, assim, né, para não fazer uma renovação ou dificultar um pouco a questão da renovação, né, para seguir um caminho diferente, assim. Então, vale a pena essa reflexão, né? Quais dos clientes que você já atende hoje que talvez ele esteja se enquadrando nisso, né? Uma pessoa que está pagando pouco e está exigindo muito, né? Que a gente tem que pensar o tempo que a gente dedica com esse atendimento também. E aí, assim, tem alguns caminhos possíveis aqui, né? Se você já tem algum cliente que é assim. Então, de você ir aos poucos trabalhando para aumentar esse investimento que esse cliente faz com você. Então, no momento ali de renovação, você incluir mais coisas dentro do seu escopo e aí aumentar também um pouco a sua margem para você ir aumentando isso aos poucos. Ou você ir por um outro caminho de realmente, tá, eu estou atendendo esse cliente aqui, mas deixa ele aqui por enquanto e eu vou ir atrás de outros clientes que sejam de mais alto valor para mim, para que esse daqui pare de ser tão importante, né? E eu possa até abrir mão, de repente, de atender ele. Gente, tá fazendo sentido aí tudo que eu tô trazendo? Vão comentando aqui para eu saber. Eu já tô vendo que esse que é um dos grandes desafios da live, porque eu tô acostumada a isso, assim, né? Ou tá cara a cara com a pessoa, ou pelo menos numa reunião online, onde a gente vê a carinha das outras pessoas por ali. E eu gosto muito de ler, né? A cara das pessoas para ver, assim, tipo, elas estão com cara de ponto de interrogação, do tipo assim, não tô entendendo nada. Ou elas estão tipo, ah, beleza, eu tô acompanhando, né? É meio estranho estar aqui sem ter esse feedback. Mas, ah, beleza, algumas pessoas falaram que sim. Valeu, gente. Então, assim, né, resumindo, a estabilidade ela vem de clientes que pagam bem e que ficam. Que eles não pegam e vêm e você faz só um job pontual, né? Do tipo assim, ah, eu vou fazer só um job de um mês, ou eu vou fechar um contrato aqui de só 3 meses, e aí depois você tem que começar tudo de novo, né? Tanto a parte de fechar com um novo cliente, né, prospectar, negociar, fazer toda a parte inicial ali de planejamento, que é uma parte muito importante estrategicamente e que vai realmente muita energia, alinhamentos, né, entre você e o seu cliente. Então é importante saber assim que esse começo de projeto, ele tem um custo alto, de novo financeiramente e energeticamente para você. Então, bem importante assim ajustar isso para que você consiga que os clientes fiquem com você mais e que daí essa primeira carga inicial que você deu ali de muita energia, né, ela vai se diluindo depois quando entra na fase de manutenção, que aí o projeto fica bem mais fácil de ser tocado. E aí, você conseguiu perceber esse ciclo, né, que você trabalha demais, não escolhe e aí nunca estabiliza? Eu fiquei pensando aqui quando eu trouxe, né, esse ciclo, eu fiquei pensando que imagem que representa bem isso daqui. E me veio isso, assim, dessa corrida como se fosse dentro de uma roda de hamster, né? Onde, então, muitas vezes a gente nem se toca que a gente está dentro de uma roda de hamster, porque a gente está ali, a gente está no corre, e faço mil coisas, né? Faço a minha lista inteira de to-dos, entrego tudo para o cliente super bem, mando bem no que faço, mas sem perceber, eu tô presa ali num ciclo que não me faz crescer, não me faz evoluir, né? Tanto profissionalmente, então eu não estou dando, né, passos aí para conquistar uma estabilidade financeira, e também eu estou abrindo mão da minha liberdade, porque eu estou dando o meu tempo, às vezes quase de graça, e nem enxergando valor no que eu mesma faço.
Se você sente que você também já viveu isso, eu já vivi, gente, vivi por bastante tempo. Comenta aqui no chat ciclo eterno, para saber que a gente está juntas e juntos aqui. Mas tá bom, chega de problemas. Não quero só ficar falando de BO aqui com vocês. Então, como que faz para sair desse ciclo de correria? Porque sim, é possível, existe uma luz no fim do túnel. É que, realmente, trabalhar mais não é necessariamente a solução, mas trabalhar com intenção, isso sim. Então, você ter clareza de quais passos você precisa dar, você ter um processo, um método, né, onde você sabe assim, ok, hoje eu estou aqui, eu estou caminhando para lá, e eu vou comemorar também cada degrauzinho que eu subo. Porque às vezes também é isso, a gente fica olhando muito lá só para a linha de chegada e esquece de ver que, poxa, eu também tô dando passos, né? Eu tô me esforçando, eu tô criando coragem aí para me comprometer comigo mesma. E aí também é importante ter essas celebrações, né? O jogo muda quando você começa a escolher melhor. Quando você entende que o menos pode ser muito mais, tá? Olha, acho que dá para colar isso na parede para lembrar a gente todo dia, né? Porque isso aqui é bem fácil de esquecer. Onde que tá, né, a chave dessa virada? Entender que menos clientes, só que mais alinhados, eles são melhores. Você tem um posicionamento claro do que você entrega, quais os clientes que você está buscando, e você comunica isso bem, e você principalmente não duvida de si mesma ou de si mesmo. É muito importante ter autoconfiança para quando você chega lá e você se comunicar com outra pessoa, se comunicar com o cliente, ele sentir isso, né? E ter fé de que, assim, você vai entregar o que você está prometendo, né? Porque no final das contas, quando a gente contrata um profissional digital, é isso. Muitas vezes as pessoas que estão contratando, elas nem têm conhecimento da área, elas estão acreditando em você. Então, também, como que você faz, né, para chegar e apresentar bem o seu trabalho? Você fazer, comunicar bem, fazer uma boa negociação. Isso é tão importante quanto ter um conhecimento técnico. Você também ter o tráfego orgânico como um ativo, uma carta aí na sua manga, né? Então, se você já é freelancer digital e você atua dentro de outras áreas, você pode também passar a oferecer o tráfego orgânico, tanto para os clientes que você já atende, como para poder começar a conquistar novos clientes, né? E com o tráfego orgânico, que é muito legal também, é que a gente consegue entrar em clientes de porte maior. Então, eu desde o início lá da minha carreira, quando eu estava bem no comecinho lá como freelancer digital, não, mas depois que fui pegando mais experiência, eu comecei a entrar em clientes de nível nacional, até empresas grandes, né? Então, ele é realmente um mercado que tem menos concorrência, então fica mais fácil. Você sabendo, né, se posicionar, negociar, comunicar, de novo, é possível sim entrar, né, em clientes então de porte maior, onde você também consegue aumentar o quanto você cobra, porque aí você entra num novo nível ali mesmo de jogo, digamos assim. E além disso, você também estruturar o seu comercial de uma forma simples e humana. Isso é algo que eu vou trazer muito, né, no método Liberdade Digital Orgânica, porque é a forma como, para mim, faz sentido vender. Eu venho de um. Eu trabalho no marketing digital, mas eu sou formada em jornalismo. E, além disso, a parte de autodesenvolvimento é algo que é muito importante. Então, eu detesto, assim, do tipo vender a qualquer custo, de você tentar, enfim, manipular de alguma forma para que as pessoas simplesmente comprem de você sem se preocupar com o que vem depois. Para mim, não, assim, precisa fazer sentido. Eu preciso fechar com um cliente do que eu estou oferecendo realmente vai fazer sentido para ele, vai gerar uma transformação no negócio daquele cliente, e assim como funciona com as pessoas que estão dentro da minha equipe também. Sempre fazendo esse trabalho com uma gestão, é isso, assim, bem humana. Se você quer estar junto, bora, né? Mas não de vender e ganhar dinheiro a todo custo. Então, é uma forma bem diferente, assim, que eu sei que esse é um desafio para muitas pessoas, né? Essa parte de vender, porque sentem. É difícil, são talentos diferentes, né? Do que normalmente a gente está acostumado a fazer. Mas, assim, é possível, né? É possível fazer de um jeito diferente, onde você consiga. Não é um processo de convencimento, e sim de você trazer a solução certa para o cliente certo, rolar esse encontro e você conseguir transmitir isso bem.
Então, mudando de direção, né? A estabilidade financeira e a liberdade, elas começam quando o seu negócio para de depender do seu cansaço. Você não precisa chegar à sua exaustão para chegar no que você considera sucesso, né? Que é outra coisa que é bem importante pensar, assim, o que é sucesso para você? Para mim, sucesso é eu conseguir ganhar dinheiro de uma forma ética, que faça sentido, e que o meu trabalho me permita que eu viva as coisas que são importantes para mim, que é estar com a minha família, viver meus hobbies, cuidar da minha saúde, estar perto da natureza. Então, para mim, isso é riqueza. Né? E eu acho que é bem importante assim que cada pessoa conheça qual é o seu conceito de riqueza. Para outros vai ser acumular muitos bens materiais. E tá tudo bem, cada um é feliz de um jeito. Mas às vezes a gente acaba pegando emprestado essa ideia de acumular bens materiais e fica mirando nisso, assim, do tipo, ah, não, eu só vou ter sucesso ou eu só vou ser feliz quando eu chegar nisso. E não necessariamente, né? Se você descobrir que a sua felicidade está guardada em um outro lugar, assim como eu descobri. E aí a gente sai desse lugar, né? De tipo, tá tudo bem relaxar, tá tudo bem descansar. Se eu conseguir estruturar o meu negócio bem, né? Que as coisas funcionem de uma forma mais fluida e com processos, eu consigo até me ausentar, eu consigo ir para uma viagem, eu consigo tirar férias e as coisas não vão desmoronar, não vão pegar fogo. Então, é libertador, assim, conseguir criar essa estrutura para poder viver dessa forma. E é aqui, né? Então, quando eu dependia só de jobs, essa cena que eu pintei para vocês aqui parecia algo completamente distante, assim, né? Porque quando a gente fecha job, cada mês é um desespero. Você começa sempre o mês do zero, tem que correr para vender, vender a qualquer preço, de qualquer jeito, se matar para se entregar, para fazer as entregas. Tem uma super instabilidade financeira, você nunca sabe quanto que você vai ganhar. Então, mesmo quando você ganha bem num mês, fica aquela sensação de assim, eu não posso nem ficar feliz, eu tenho que ficar guardando isso daqui porque eu não sei como que vai ser o próximo, né? Então, voltando lá à imagem do correndo lá na rodinha do hamster, né? Ai, gente, sério, eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém. Mas assim, um passo de cada vez, né? E um passo possível de cada vez. Porque você não precisa mudar tudo hoje, mesmo porque é impossível mudar tudo hoje, né? Vamos combinar. Então, para que isso acabe não te congelando, porque eu acho que a gente tem essa tendência, né, do tipo entrar em pânico e aí simplesmente tipo, tá, não vou nem olhar para isso, não quero lidar com isso. Mas não é assim que a mudança vai acontecer. Lembra que primeiro é tomar essa consciência de tipo, ok, estou com essa situação aqui, ela não tá muito legal. Quais são os pontos, né, que não estão legais? E então eu trouxe aqui algumas sugestões suaves para você começar a gerar essa transformação. Então, primeiro, dentro do que você já está oferecendo como freelancer digital, você revisar os seus preços. Então, quanto você acha que é um preço justo pelo que você está fazendo, se você não tivesse medo de não fechar um contrato? Esquece o que você pensa que pode ser a leitura do cliente e seja honesto com você mesmo, com você mesma. E faz esse exercício, tá? Escreve, coloca ali. E assim, para você revisar os seus preços também é bem importante que você conheça, né, o tempo que você está dedicando para as atividades, qual que é a tua margem de lucro. Então, isso aqui também fica mais fácil, né, dentro do método Liberdade Digital, a gente tem uma calculadora de precificação, que é o que a gente utiliza na Enlink há 16 anos, onde a gente coloca todas essas informações lá de uma forma bem detalhada. Então, eu sei o quanto as coisas custam. E muitas vezes eu até olho e falo assim, nossa, mas isso aqui ficou caro, né? Tipo, será que eu vou cobrar isso do cliente? Mas aí eu olho para o quanto custa e eu penso, como que eu não vou cobrar isso do cliente? Se eu cobrar mais barato, eu vou estar pagando para trabalhar. Então, eu tenho que alinhar o meu comercial para que eu consiga vender, né, o meu serviço naquele preço ali, que é o justo. Um outro passo possível, parar de aceitar serviços que te drenam. Então, isso pode ser coisas pequenas, né, dentro do que você já faz, ou de repente tem alguma entrega que você está fazendo que você não cobra do seu cliente, né? Por exemplo, o atendimento. O atendimento era algo que para mim me drenava muito e que eu não cobrava. Eu cobrava só as entregas. E depois eu comecei a embutir. Eu comecei a cobrar também, assim, qual que é o tempo médio que eu levo para atender os clientes, eu começo a cobrar. Então, uma coisa que também antes me drenava, porque era de graça,
quando eu comecei a cobrar, é assim, tá bom, eu preciso me dedicar, mas ao mesmo tempo eu estou recebendo por isso. Então, já fica mais leve, né? E um outro ponto também é você se aproximar de mais freelancers digitais. A gente trabalhando assim como freelancer, a gente pode acabar se isolando muito, né? Então, tô sempre eu ali com o meu computador. A maioria das vezes as pessoas que estão à minha volta, elas não trabalham com marketing digital. Muitas vezes elas nem entendem o que eu faço, né? Quantas pessoas aqui já não tiveram que tentar explicar para os familiares qual é o trabalho e não foi bem sucedido. Sempre a mesma história, né? Então, é muito difícil, assim, a gente não consegue trocar uma ideia de falar sobre os nossos desafios, sobre as nossas vitórias, sobre o que está rolando, né? Conversar com outras pessoas, entender o que está funcionando, o que não está. Então, é muito importante também estar dentro de uma comunidade com outras pessoas que falam a nossa língua, né? Porque é isso, cada profissão é como se ela tivesse um idioma diferente. E que bom, né? Estar entre os nossos e poder conversar sem precisar de legenda, eu digo, né? Tipo, sem precisar ficar a tecla SAP ali traduzindo o que a gente está falando. Então, aqui, algumas sugestões suaves para você. Você pode pegar uma delas e começar a aplicar desde já, ou se você pensar em alguma outra também. O importante é começar. E talvez você esteja pensando, né? Mas será que eu consigo ter essa vida, né? Então, onde eu consigo trabalhar menos e ganhar mais dinheiro? Será que isso realmente é possível? Será que é para mim? E assim, eu também já achei que a estabilidade só vinha se eu vivesse correndo, ou então quando eu fosse dona de um negócio muito grande. Né? Então, quando eu comecei lá, era assim, não tem que ralar, tem que crescer, tem que ter mais clientes. Até que é isso, todos esses aprendizados, e hoje em dia, assim, eu já tive uma agência, gente, com 30 pessoas trabalhando comigo. 30. Eu quase enlouqueci, tá? Era super estressante, era super difícil, era um volume de clientes muito grande também. Então, todo dia que eu ia para trabalhar, assim, eu sentia que eu estava lutando uma batalha. E eu fui fazendo essas transformações ali, ó, um passinho de cada vez, né? Até que eu cheguei nesse lugar em que eu estava atendendo menos clientes, cobrando mais, ganhando mais do que eu ganhava antes, tendo uma equipe bem menor. E eu falei assim, cara, por que eu demorei tanto tempo para descobrir isso? Porque eu também, assim, eu trabalho nisso há muito tempo, então, assim, a gente não tinha tanto acesso a conhecimento como tem hoje, né? Não tinham tantos métodos, não tinham tantos cursos, a gente precisava viajar para outra cidade, ir para capitais para participar e ter, né, acesso. Então, foi assim, foi muita ralação, muita quebração de pedra mesmo, aprendendo do jeito mais difícil, ali na prática, né? Até chegar aqui. Mas, ó, depois dessa relação toda, eu posso já te dar um atalho e dizer que sim, é possível. E é isso. Né? Você precisa dos clientes certos, tá? E isso vem com processos, com posicionamento, com escolhas conscientes. Você não precisa de dezenas de clientes. Você precisa da conversa certa com o cliente certo. E aí eu quero te fazer um convite. Um convite a ter escolhas conscientes, né? Porque talvez hoje você tenha entendido por que trabalhar mais não necessariamente resolve. E por que continuar do mesmo jeito também tem um custo, né? Você está deixando dinheiro na mesa e você está abrindo mão do seu precioso tempo. Então, quem escolhe olhar para isso, começa a sair do corre. E se essa conversa fez sentido para você, fica aqui perto, porque no dia 15/1, então na semana que vem, às 8 horas, eu vou aprofundar esse caminho num evento online e gratuito, que é o Liberdade Digital Orgânica, onde eu mostro como faturar R$10.000 por mês como freelancer digital com apenas 3 clientes fixos, para construir estabilidade com bons clientes e com mais liberdade. E aí, caso você não tenha se inscrito ainda, o link está aqui na bio, tá? O link está no YouTube também, que a gente está fazendo, essa live está sendo exibida também lá no YouTube e no LinkedIn. E aí, assim, se fizer sentido para você, se inscreve e vem para esse evento. E se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Mas pelo menos leva essas reflexões que eu trouxe aqui para você dormir com elas e pensar mais a respeito. E aí, assim, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua presença. E para tirar dúvidas, lembrem que terminando aqui a live, eu vou estar abrindo uma caixinha de perguntas ali nos stories, tá? E para a gente continuar esse papo. E é isso, gente. Obrigada mesmo. E até mais.
Vai ter mais lives, esquecendo de falar disso. Tem mais lives também. Vai ter uma na quinta-feira, que vai ser um bate-papo com uma pessoa que já passou pela Enlink. Então, ela vai contar sobre a transformação que foi na vida dela, pessoal e profissional, ter passado por aqui. E a gente também vai ter um bate-papo no domingo com uma freelancer digital, falando sobre desafios reais. Então, para quem se inscreve no evento do dia 15, tem um grupo no WhatsApp onde a gente vai mandando esses lembretes também dessas outras lives que estão rolando, tá? Então, é isso. Se faz sentido para você, te encontro aí nessas próximas lives e na aula gratuita dia 15 do 1. Muito obrigada, boa noite.